resenhas, como fazer uma boa resenha e como evitar as armadilhas mais comuns, que inclusive é o tópico do vídeo de hoje, né? Não de hoje, não sei, você está vendo a sequência. Então, não sei quando é que você vai ver. Deste vídeo, pronto. É o tópico deste vídeo. Então, meus caros, se preparem, porque a gente vai ver aí algumas armadilhas e como que a gente supera essas armadilhas. Deixa eu só ir me ajeitando aqui. Enquanto isso, eu faço o meu merchan para você fazer aquelas coisas de sempre, né? Curtir, compartilhar, etc. Comentar. Comentar ajuda. Eu acho que comentar é uma das coisas que mais ajuda. Ou é compartilhar. Agora eu não lembro. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque ajuda. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação. Se você já fez isso, você pode fazer outras coisas para ajudar, tá? Porque, de novo, sempre tem alguém que precisa disso aqui. Tem um monte de resenha ruim pelo mundo, então vamos ajudar as pessoas que não sabem fazer resenhas ainda. Você já sabe. Mas vamos ajudar quem não sabe a fazer, tá? Então ajuda aí. Qualquer likezinho, ou comentário, ou enfim, qualquer coisa que você fizer para divulgar, vai ajudar. Vamos lá. Ó, erros comuns e como a gente vai evitar esses erros. Esse é o tópico hoje, tá? Então, para isso, meus caros, é importante que a gente tem que entender desde o começo, e isso acho que a gente já está se encaminhando para o final, isso já deve estar mais do que claro, que as resenhas acadêmicas, elas exigem do autor um grande rigor metodológico e uma grande atenção também aos detalhes críticos. Então é por isso que a gente vai identificar aqui os erros mais frequentes em resenhas no curso de Direito e resenhas no curso de Relações Internacionais, ou RIs, né? E a gente vai ver aí algumas técnicas, algumas estratégias para superar esses erros. O primeiro, mais comum erro, falta de análise crítica ou resenha descritiva disfarçada. Não é incomum, por exemplo, que um professor, né, exige uma resenha crítica, uma resenha analítica. Ele vai ser bem específico. Eu quero uma resenha crítica. Eu quero que você vá além da descrição, além da mera paráfrase. Ou seja, ele quer que você avalie a obra. E muitas vezes acontece o quê? Um aluno entrega uma resenha e é basicamente um grande fichamento. Limita-se o aluno, ele fica limitado a parafrasear a obra original. E ele não oferece qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de crítica, qualquer conexão com a obra. E isso é muito ruim, tá? Isso pode acontecer no direito, por exemplo, quando o aluno ele cita somente artigos de uma lei, ou resume um artigo com uma paráfrase ou outra, uma citação indireta ou outra, né? Deixando meio que subentendido, errado, que aquela citação indireta não é uma citação, é como se fosse a avaliação dele, quando não é, e a gente sabe. É, quando cita trechos de jurisprudência, e no curso de RI, normalmente é quando a gente repete aquilo que o artigo está dizendo, quando um livro está dizendo, principalmente no âmbito teórico, sem questionar os pressupostos, sem questionar os casos escolhidos e assim por diante, sem questionar, sem avaliar. É o mesmo problema nos dois que se manifesta aí de formas um pouco diferentes, tá? Então, como que a gente pode evitar isso? Tem a famosa regra dos 30%. Seu trabalho não precisa ser toda uma grande crítica. Não é isso que eu quero dizer. E cada frase você tem que contrapor, cada frase você tem que analisar. Mas assim, pelo menos um terço, 30%, vai, que um terço não é 30% e um terço são coisas diferentes. Pelo menos 30% do teu texto deve conter uma análise crítica, uma comparação. Crítica não é só criticar, não é falar mal. Uma comparação, um questionamento, uma aplicação prática, uma contextualização, uma impressão sua. Às vezes o professor pede. Qual é a sua impressão? O que essa obra, como que essa obra te impactou pessoalmente? Eu particularmente, para avaliação dos meus alunos, eu gosto de pedir, até num item separado, tá? Então, você tem várias possibilidades de fazer essa análise crítica. Não é só falar mal. Você não é obrigado a falar mal só porque a gente está colocando a palavra crítica, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, no direito, você pode pensar aí. Se é uma interpretação, às vezes você está fichando, desculpa, ó, eu cometendo erro, né? Está resenhando uma jurisprudência, uma doutrina, e você vai pensar assim, tá, essa interpretação desse doutrinador resiste aos julgados recentes? Os julgados têm seguido ou não têm seguido esse entendimento doutrinário? Ou simplesmente esse entendimento é ignorado? Qualquer uma das três respostas é interessante, né?
você pode... E nas RIs a gente faz o quê? Testa a teoria em casos concretos. Então, essa teoria que explica casos atuais, como a guerra da Ucrânia, a possibilidade aí de a China invadir Taiwan e assim por diante. Então, aqui eu tenho exemplos de antes e depois, tá? Antes e depois. De uma resenha ruim, descritiva, e de uma resenha que adotou melhorias, que evitou a armadilha da resenha descritiva, adotando o quê? Uma pergunta guia, tá? E a regra dos 30% que a gente viu agora há pouco. Então, olha como é que já melhora. Para o vídeo, olha o exemplo ruim, o antes e o depois, né? Olha o exemplo ruim e depois olha o exemplo bom, tá? Olha o exemplo ruim, olha o exemplo bom. Se não ficou claro, volta um pouquinho e vê o exemplo de novo. Eu tenho certeza que vai ajudar a entender melhor, né? Então, olha só como é que ficou a, a, a diferença, tá? Como é que ficou depois que você viu o exemplo? A gente teve uma contextualização, a gente teve uma evidência, né, para questionar a tese do autor. A gente também teve uma melhor precisão, tá? E nesse modelo, a gente tem, nesse exemplo, a gente teve aí a aplicação da regra dos 30%, 30% de análise crítica. Não é 30%, se for 29,5%, tá bom. Se for 34,8%, tá bom. Entendeu? 30% é só uma referência. Não... Tem gente que é muito estricto senso, né? Então, não precisa se ater a 30% específico. É só uma parte substancial que deve ser direcionada à crítica. Outra falha, outro problema gravíssimo. Plágio acidental, que normalmente decorre de uma má paráfrase, tá? Plágio acidental. Gente, plágio é uma coisa que... eu não sei nem por que eu tenho que ficar falando isso. Mas assim, não deve ser feito, tá? Você não deve plagiar. Não deve copiar a ideia de alguém. Mesmo que de maneira acidental, plágio é gravíssimo. Isso pode resultar para um aluno até da expulsão do curso, anulação de um trabalho, anulação de um TCC, tá? Num bom cenário. Mas isso pode ser muito pior. Então, temos que tomar todas as cautelas, todos os cuidados para evitar plágio, ainda que acidental, tá? Então, qual é o problema que normalmente resulta num plágio acidental? Copiar trechos sem aspas. Você está desorganizado. Ou sem alguma outra forma de você destacar. Não precisa ser aspas, tá? Mas uma forma que fique claramente destacado para ti, ou para quem venha ler, caso você decida publicar essa resenha, que aquilo ali é uma paráfrase. Ou você vai para, ou você evitou, você não usou aspas, ou você parafraseou de forma muito próxima ao conteúdo original. Ou você copiou sem aspas, ou você parafraseou de tal maneira, tão próximo do original, que a gente pode entender que aquilo ali é plágio. Muito comum em resenha doutrinária, né? Mas também muito comum quando a gente vai resenhar outros materiais jurídicos também, tá? Então, existe uma técnica que nem sempre vocês vão ter tempo de aplicar, mas, de novo, recomendo, que é você reescrever por camadas. Então, você lê um determinado trecho e fecha o livro. Fechou o livro. Ou, se você for como eu, né, que tem uma tela aqui ao lado, e você ficha em PDF, eu adoro o livro físico, mas às vezes não tem o que fazer, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fechar o PDF. Não fechar, minimiza a tela, tá? Minimiza a tela, fecha o livro e reescreva aquele trecho com as suas palavras. Com as suas palavras, tá? O que você entendeu? E aí depois você volta na citação original, compara com a citação original para ver a diferença estrutural, tá? E para evitar plágio de qualquer maneira, mesmo em paráfrase, mesmo em paráfrases, cite a página. Cite a página. Não custa, não vai estragar a tua vida, não faz mal, não vai te gerar qualquer problema. Agora, não citar a página pode gerar. Então, é uma coisa que você deve evitar. Aqui embaixo, nós temos uma citação original, nós temos uma paráfrase ruim e uma paráfrase aceitável. Para, leia, entenda. Não entendeu? Volta, tá? Eu não vou ficar lendo exemplo com vocês. Então, nós temos uma citação original, transcrita,
Nós temos uma paráfrase ruim, que nesse caso aqui configura um plágio estrutural. Vejam a semelhança, a grande semelhança entre as citações, e você, nesse caso, entre a paráfrase e a citação. E veja que na paráfrase ruim, a gente não colocou qualquer tipo de fonte, ou seja, temos um plágio estrutural acidental aqui, tá? E nós temos embaixo, ao final, uma paráfrase aceitável, que tem a ideia do autor, mas não é um plágio com uma citação com outras palavras muito próxima, tá? E também tem um nível de análise, um nível de análise. Se você olhar ali ao final, você vai ver esse nível de análise. Outro problema muito comum, inclusive em resenhas que eu corrijo, tá? Que eu recebo para corrigir. Estrutura desorganizada. Tanto é que para em algumas matérias, eu até dou um modelo. Até dou um modelo. Mas você pode, no contexto de uma resenha própria, ou se você não tiver um modelo, você pode utilizar uma outra divisão, desde que essa divisão seja clara. Porque resenha sem divisão clara entre, por exemplo, a parte descritiva e a parte analítica, ou que omitam sessões essenciais, né, que omitem sessões essenciais do trabalho, poxa, vai ser uma resenha difícil de entender, vai ser uma resenha difícil de corrigir. E a resenha ela tem que ter uma utilidade, seja para ti, seja em caso de publicação. Então, observe que a ausência de estrutura, uma estrutura completamente desorganizada, sem qualquer divisão, enfim, ou uma estrutura incompleta, ela é prejudicial para todo mundo. Especialmente para o resenhista que venha depender dessa resenha depois para fazer um trabalho. Então, senhores, uma solução possível, não é a única, é uma possível, tá? É adotar o modelo OPCAR. Isso garante uma estrutura lógica. O que é esse modelo? Acho que a gente já falou disso antes, né? Obra, principais argumentos, contexto, análise, relevância. Dá para ter mais? Dá. Mas se a tua resenha tiver, no mínimo, caso você não tenha recebido um modelo, tá? Caso você não tenha que seguir um modelo específico, se você não tiver um modelo específico, se você seguir essa ordem aqui, sua resenha vai ficar ótima, tá? Vai ficar ótima. E aqui nós temos um exemplo aplicado de uma resenha organizada, tá? Não é a resenha inteira, obviamente, mas dos elementos daquela ordenação que a gente viu. Qual é a obra? Quais são os argumentos? Qual é o contexto? Qual é a análise? E qual é a relevância? Aí. Olha só como que fica legal. E você ainda respeita aquela regra dos 30% lá de trás. Vai ter uma parte analítica no teu trabalho. Às vezes, quando você estava me ouvindo falar ali no começo, você ficou, tá, mas como é que eu vou aplicar essa regra? Como que eu vou fazer isso aqui? E você pode utilizar essa ordem, porque uma parte do teu trabalho vai conter a análise, tá? Então, é garantido que você vai ter uma análise. Olha que legal. Mas vamos seguir, que a gente tem mais, tá? Um outro problema, e isso também pode depender, isso aqui pode ser um problema ou não, dependendo do que lhe é exigido numa resenha, tá? Mas eu tentei, porque tem algumas resenhas que não admitem subjetividade, tem alguns outros que pedem a tua visão pessoal, mas mesmo nesses casos que pedem a visão pessoal, tem uns erros muito comuns. O famoso achismo, né? Eu acho, eu entendo, quando o aluno quer dar uma disfarçada, o aluno do direito, né? Na minha opinião, na minha visão, opiniões pessoais não sustentadas, elas são isso, opiniões, meras opiniões. Se você não sabe a diferença de opinião para pesquisa, tem um vídeo sobre isso. Acho que é o Introdução à Pesquisa, o segundo vídeo, uma coisa assim. Ou assista todos, assiste todos. Que aí você vai encontrar, tá? Mas, salvo engano, é o segundo vídeo sobre os fundamentos da pesquisa. Então, nada contra opiniões pessoais, entendimentos pessoais, mas isso tem que ser sustentado por fontes, por argumentos. Não é puro achismo. Ah, eu não concordo, eu não acho que isso aqui está ruim. Eu acho que o autor está errado. Mas está errado por quê? Né? Tá errado por quê, meu Deus? E outra coisa, eu acho, na minha visão, isso viola uma prática, uma boa prática da escrita acadêmica. Nós não costumamos utilizar na escrita primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Há uma preferência
pela terceira pessoa do singular, tá? Então, como é que a gente corrige esse erro? Como é que a gente corrige esse problema? Olha ali, substitua por uma voz acadêmica. Temos um exemplo ruim, que usa a primeira pessoa do singular, e nós temos um bom exemplo, que utiliza a terceira pessoa do singular, tá? Outra coisa que você pode fazer para evitar o excesso de subjetividade, e isso vai depender do trabalho que você está resenhando, você pode usar uma escala de avaliação. Às vezes, você está estudando uma teoria, você está estudando uma doutrina, e você avalia, olha, nesses 5 casos, nesses 10 casos, nesses 30 casos, nós podemos, nós podemos, olha eu cometendo erro, é possível perceber que a tese é citada, ou a tese sustenta em 10 de 15 casos, ou em apenas 5 de 40, entenderam? Então, isso traz um embasamento para o teu trabalho, traz uma fundamentação até empírica, é interessante. E aqui nós temos um caso de uma escala de avaliação, tá? Puxei agora para as RIs. Então, a gente vê que em alguns casos até se sustenta, mas em outros casos não se sustenta. Isso é muito interessante para a gente fazer na nossa resenha, quando dá, tá? Porque nem sempre o teu trabalho vai demandar esse tipo de análise também. Às vezes não é o tipo de trabalho. Outra coisa, outro erro muito, muito, muito comum. Falta de diálogo com a literatura existente. Às vezes decorre até de falta de leitura. Às vezes você está fazendo uma resenha que é o primeiro trabalho daquela área, e aí você não vai ter leitura mesmo, tá? Mas claro, você vai fazendo outras leituras, isso aqui vai melhorando, tá? Isso aqui vai melhorar. Mas é um erro muito comum, infelizmente, tá? E é um erro que a gente deve evitar na resenha, especialmente porque é uma das coisas que nós utilizamos para avaliar a profundidade do trabalho, a criticidade do trabalho, o diálogo com a literatura existente. Então, um problema muito comum é de resenhas que tratam da obra como se ela fosse única, como se ela não tivesse nenhuma outra conexão com qualquer autor e qualquer outro debate. E muitas vezes tem, muitas vezes nas obras que você resenha, principalmente quando a gente fala aí de livros, a gente vai ver o quê? Críticas do próprio autor a posições contrárias, a insuficiências que o autor percebe, e às vezes até ataque a ideias de alguns autores. Tá? Eu até botei o Dworkin ali, né? O Dworkin ele foi um grande crítico das ideias do Hart, por exemplo. Kelsen foi um grande crítico de análises que ele entendia que traziam elementos contaminantes para o direito, que a gente tem que fazer uma análise pura do direito e assim por diante. E Schmitt, por exemplo, já trabalhava com outra perspectiva, então ele era, ainda que não citado, ainda que indiretamente, um alvo da crítica kelseniana, né? Ali embaixo nós também temos alguns autores contemporâneos que também a gente tem ali um diálogo, ainda que eles estejam em partes quase que opostas, né? Então, toda obra vai ter uma conexão com outra obra. Toda obra que você venha resenhar vai ter uma conexão. Você não pode tratar isso como uma ilha isolada. E como é que você resolve isso? Utilizando como se você mapeasse a conversação acadêmica, como se você mapeasse a discussão, mesmo que não exista uma discussão direta entre os autores, que eles nunca tenham sentado numa mesa juntos para debater, né? Você vai conseguir fazer essa identificação. Então você pode posicionar o autor que você está resenhando, digamos, em relação a um clássico, como Kelsen Dworkin. Kelsen é o clássico dos clássicos, que nenhum estudante de direito não ouviu falar de Kelsen. Se não ouviu, vai ouvir, tá? Dworkin talvez seja um autor menos conhecido, mas Kelsen todo aluno de direito conhece. Então você pode contrapor a obra que você está resenhando com o pensamento de um autor clássico, por exemplo. Já é um jeito de você estabelecer algum diálogo, tá? Claro, tem que ter uma proximidade, enfim, não é aleatório que você vai fazer isso, mas isso vai ser tópico para outro vídeo, que senão esse aqui vai ficar muito comprido. Outra coisa, posicionar o autor, a obra analisada, com outras obras contemporâneas, com Mearsheimer, com Nye, ou Anne-Marie Slaughter, né? Se a gente for pegar uma autora mais recente, aí liberal mais recente. Então você tem várias possibilidades. De novo, as obras elas não são isoladas, tá? Não são. Elas não existem num vácuo. Você vai ter conexão com outras
obras, obras clássicas e obras contemporâneas. E aqui nós temos um exemplo, tá? Nós temos um exemplo de diálogo, não, principalmente aplicado às RIs, isso aqui, né? O Choque de Civilizações, o Huntington, que é no meu entendimento, é um clássico, mas há debate se é clássico, se não é, não vou entrar nisso. Então, aqui a gente tem um exemplo de um diálogo. Olha só, em uma obra mais antiga com uma obra um pouco mais recente. E elas estão dialogando, não é dialogando porque elas concordam, mas existe uma conexão entre elas e você, na sua resenha, evidencia essa conexão, esse diálogo. Então vejam que nós cobrimos esses erros comuns, mas na verdade, nossa, papo bem de empreendedor agora, né? O erro ou o problema, na verdade, pode se transformar em uma oportunidade. Você pode pegar esses erros comuns e utilizar como uma oportunidade para melhorar. Você percebeu, por exemplo, que o seu fichamento, a sua resenha está muito descritiva? Poxa, talvez você possa adotar um modelo quando você faz o fichamento anterior, né? A resenha, que é o que eu recomendo você fichar e depois você resenhar, é você fazer um fichamento crítico prévio, anotar suas dúvidas, anotar as impressões que você teve e depois você trabalhar isso na resenha. Faltou análise. Poxa, faltou crítica. Olha as coisas que a gente acabou de ver, né? Olha só, você pode aplicar casos, você pode dialogar com outras obras, tá? Então, tem como você perceber esses erros e ver como que eu posso melhorar essa resenha. Às vezes você tem uma resenha só. Essa resenha aqui está com esses problemas. Ah, o professor indicou. Como que eu posso melhorar? Você já tem um vídeo inteiro apontando esses erros comuns e como resolvê-los, tá? Então você pode aplicar isso. Se você tem um problema de estrutura, de organização, você pode usar o sistema OPCAR, você pode usar um template de algum lugar, você pode usar outra técnica, né? Que é descrever, examinar, sintetizar, contextualizar, aprofundar, dialogar. Também dá. Quem sabe no outro vídeo a gente possa falar disso, em que pese eu ter recomendado o modelo OPCAR ali atrás, tá? E se você perceber que o seu trabalho está muito subjetivo, que tem muito eu acho, eu penso, acredito, etc, etc, comece a substituir as expressões muito pessoais por um vocabulário mais imparcial, por um vocabulário mais acadêmico. Então, ao invés de você pensar, dizer assim, ah, eu entendo isso, eu percebi na obra que existe essa crítica, ou eu percebi na obra essa insuficiência, você pode dizer, a obra negligencia. Você pode dizer, a evidência sugere. Veja, mudei a forma de escrever. Se vocês tiverem interesse em dicas de escrita acadêmica, de vocabulário acadêmica, quem sabe vocês possam deixar um comentário ali embaixo para eu saber. Porque até agora é o único jeito que eu sei, né, além de encontrar vocês em sala, encontrar na vida, é, quais são os tópicos de interesse de vocês. Então, se vocês tiverem interesse em escrita acadêmica, podem me mandar, botar um comentário ali que eu arranjo um tempo, tá? E faço um vídeo sobre isso para vocês. Olha só. Nossa, ficou meio dramático, né? Esse checklist anti-ruína, anti-estrago, anti-resenha ruim. Aí ficou, tá? Vou deixar assim. Então, quando você terminar uma resenha, passa essa checklist. A gente já teve outras checklists, né? Checklist de excelência, agora é checklist anti-ruína. Então veja se você não usou adjetivos vagos sem explicação, sem motivo. Se você usou, marca, reavalia e reescreve. Veja se todas as suas críticas referenciaram fontes externas. Tá? Por todas as críticas que eu fiz, tem pelo menos duas fontes, ou vai, no pior cenário, uma, ideal duas. Mas tem uma, vou atrás de outra. Não tem, marca e reveja. Tá? E se a sua análise, quando você chegar naquela parte analítica, lembra dos 30%? Se tem um ponto forte, se tem uma limitação, se tem uma sugestão de aprofundamento, e até, pensei agora aqui, um diálogo com alguma outra obra, tá? E uma dica final que eu pensei também para ajudar, né, vocês a avaliar a qualidade da resenha, vocês podem passar a resenha de vocês por alguns filtros. Você terminou, você corrigiu esses erros, você percebeu esses erros, corrigiu, passou pela checklist anti-ruína, passa por esse filtro aqui, ó. Passa por esse filtro.
Veja as citações e a formatação do trabalho. Às vezes a resenha está excelente, mas a formatação está nojenta. Cada parágrafo está de um jeito. Às vezes você fez num editor online e depois jogou no Word, aí desformatou tudo. Às vezes você usou LibreOffice no laboratório da faculdade e aí passou, jogou por e-mail, depois passou para o Word no teu computador, sabe? É relaxo isso. Preguiça. Deixa tudo uniforme. Se você gosta de alinhado à esquerda e não tem nenhuma regra te falando como formatar, deixa tudo alinhado à esquerda. Eu particularmente prefiro justificado. Mas assim, uniformize a tua formatação e cheque todas as citações, especialmente nas resenhas, para evitar aquele erro que a gente acabou de ver, tá? Passa por um filtro lógico também. Poxa, a análise que você fez deriva dos argumentos apresentados? Porque às vezes você está fazendo uma análise baseado só na tua preferência pessoal. Às vezes você está com um problema de viés de confirmação ali. Você está olhando a obra já com aquele olhar e você está criticando só para confirmar aquilo que você pensava inicialmente. E às vezes não tem uma relação muito forte com o que foi apresentado na obra. E o filtro da originalidade. Veja se você acrescentou algo novo ao debate. Não é que para acrescentar algo novo não é necessariamente, como é que eu posso dizer, você apresentar uma visão incrível e que vai mudar o campo. Não, às vezes você fez um diálogo. Olha, essa obra dialoga com essa obra. A obra A dialoga com a obra B. A tese esposada na obra A não encontrou, sei lá, amparo na jurisprudência. Ou esse é o único autor que cita essa tese. Nenhum outro autor trabalha com isso aqui. Enfim, oportunidade para esse filtro da originalidade tem. Originalidade não é para você trazer algo completamente novo e não pensado, mas fazer esses diálogos, fazer o que você acrescentou, né? Às vezes a tua contribuição é essa, a conexão de um autor com outro. Pode muito bem, né, acontecer. E quando você faz isso, quando você entende esses erros, usa esses erros como oportunidade para aprimorar a tua resenha. Quando você passa por essas checklists, você vai ver que a tua resenha virou uma ferramenta poderosíssima. Tanto para avaliações disciplinares, quem é meu aluno aí sabe quanto que eu gosto de resenha, como também para produção acadêmica futura. A resenha de obras-chave pode servir de base para um artigo, para um resumo expandido, para um TCC, tá? Então, você vai ter ali nas suas mãos um instrumento muito útil, uma ferramenta muito útil, que vai facilitar na hora da redação do projeto, que vai facilitar na hora da redação dos capítulos, tá? Principalmente quando a gente fala aí de marco teórico, de revisão de literatura, você já vai ter um belo ponto de partida. Você vai estar anos-luz à frente da maioria do que quase todos os outros alunos, porque você já vai ter de onde partir. E você já vai ter isso organizado, você já vai ter isso estruturado. Já é um problema a menos na vida. TCC é tão estressante que o que a gente puder fazer para evitar, né, para diminuir, para organizar a nossa vida, a gente deve fazer. E no próximo item, a gente vai observar como que a gente integra as resenhas à nossa pesquisa. Como que a gente vai transformar essa análise crítica em artigos, capítulos de TCC ou projeto de iniciação científica. Vejam a riqueza que isso pode trazer para a gente. Tá? Veja como que a resenha pode agregar na nossa vida. Te espero no próximo vídeo. Esse ficou grandinho, né? Mas eu espero você no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham percebido os erros, se você comete, né? E se você não comete, que você tenha reforçado esse entendimento. E espero que daqui em diante as suas resenhas sejam bem, bem melhores. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.